Fala pessoal, tudo bem? Estamos iniciando mais um Primecast. E antes de eu falar aqui sobre o nosso convidado, não esqueça de nos seguir nas redes sociais, Primecast Seguro, no Instagram, no TikTok. E hoje o tema, ele é muito importante, um tema bem legal, que é sobre a importância do seguro de vida para o brasileiro. E para isso eu trouxe um convidado mais do que especial, ele que já foi Head de Seguros da Sul América, Head do Banco Modal, Head de seguros da XP e agora também o atual diretor de vida da Allianz Seguros, que a gente está falando da maior marca de seguros do mundo. E junto aqui comigo está o meu co-host, Gustavo do Amaral, e o Caio, um amigão aí de longa data. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, Caião. Que isso, sempre um prazer, Renan. Obrigado, Gustavo. Acho que a gente vai ter um papo bem legal aqui sobre um tema muito atual e importante para o brasileiro. E estar com vocês, poder acrescentar, poder debater o mercado, legal. É sempre um prazer para mim. Tá bom? Boa, show de Seja bem-vindo. É isso. E, Caio, pra gente iniciar aí pelo básico, né, pelo simples, pro brasileiro aí que não entende ainda o que é um seguro de vida, a importância do seguro de vida, eu queria que você falasse pra gente abrir aqui o programa, né? O que é um seguro de vida, normalmente, qual a importância dele, o que ele cobre? Perfeito. Acho que seguro de vida, há muito tempo a gente debate ali, né, qual que é o verdadeiro conceito e o que há por trás dessa nomenclatura. Sim. A gente brinca e fala seguro para morte, porque realmente quando a gente lembra de seguro de vida, infelizmente, a gente lembra de morte, mas eu acho que aqui o objetivo principal, e eu acho que essa é uma ambição do mercado, é exatamente desconstruir essa imagem Sim. que foi criada ao longo do tempo para o seguro e trazer ali uma roupagem nova para um tema tão importante, tão atual, um tema tão fundamental até para a economia, né, como um Sim, todo. Total. Eu acho que a gente tem aí um desafio que é mostrar para o público, mostrar para o brasileiro que o seguro de vida, principalmente hoje, com coberturas mais modernas, com essa nova roupagem que ele traz, é sem dúvida nenhuma um produto cada vez mais essencial, um produto que ele pode sim ser aplicado na ocasião do falecimento, na ocasião da morte do segurado, mas ele tem também muitas outras utilidades, ele tem coberturas em vida, enfim, você tem ali uma série de atribuições para esse produto que hoje transcendem esse pensamento único. É um produto que pode ser usado de diversas formas, que você tem várias aplicações, então você tem seguros, como eu falei, para cobertura de morte, que vão ali prever uma indenização para os beneficiários, mas você tem também a renda para o próprio segurado em caso de invalidez, você tem coberturas para incapacidade temporária, que são muito utilizadas, você tem, por exemplo, as doenças graves, que hoje são as segundas coberturas mais contratadas do mercado, Sim. fora serviços e assistências agregadas ao produto. Né? E não quer dizer, por exemplo, que a pessoa tem um plano de saúde que ela não precisa de uma cobertura de doenças graves. Né? Quando você tem ali um plano de saúde, você tem a gestão do seu dia a dia, do seu bem-estar, mas quando você realmente se depara com o diagnóstico de uma doença de mais complexidade, talvez você deve buscar outros recursos, buscar um tratamento mais específico, e aí a cobertura de doenças graves, sem dúvida nenhuma, hoje, por exemplo, é um grande diferencial dentro dos produtos existentes. Legal, e é por isso que o mercado ele vem até mudando um pouco o nome, ao invés de ser seguro de vida, é seguro em vida, né? Exatamente, porque eu acho que você tira um pouco daquela a única atribuição do produto, né? A gente até fala muito que no passado a gente tinha um pouco de preconceito, porque o seguro ele era muito visto como uma possibilidade de você beneficiar o herdeiro em detrimento do falecimento do titular, né? E hoje a gente trabalha muito essa questão de que a gente está falando aqui, na verdade, de uma recomposição patrimonial, a gente está falando aqui num ato de proteção e carinho com os beneficiários, para que realmente, na ocasião da perda ou da impossibilidade da pessoa continuar suas atividades, eles não venham a sofrer, né? A família não venha a sofrer, você tem uma continuidade de um negócio, você tem uma continuidade de uma renda, você não tenha que eventualmente se dispor de um patrimônio, você possa dar sequência no inventário. Então é um produto com muitas utilidades hoje, muito diferente daquela peixa que ele traz do passado ali, de ser simplesmente uma indenização que vai deixar o beneficiário numa condição de vida confortável. E com um adendo que você falou, muito importante, né? Hoje o seguro de vida ele tem encapsulado dentro dele vários serviços de alta propensão de ajuda, né? E relevância, né? Você pega como médico na tela, proteção residencial, até no que diz respeito à parte de sorteio, essas coisas todas. Então, assim, muitas vezes a pessoa não entende o valor agregado ou ela não tem a dimensão do que isso ajuda no dia a dia, chaveiro, assistência médica, médico na tela. Excelente ponto.
Porque você hoje possibilita, através do seguro, que a pessoa tenha acesso a serviços e coberturas, democratizando um acesso a algo que talvez ela não teria se ela não tivesse o seguro. Total. Hoje, no produto de vida individual da Allianz, você conta com um serviço de médico na tela, com um prestador de ponta, que vai te gerar uma prestação de serviço de qualidade que muitas vezes você não teria se você tivesse sem o seguro, mas por um baixo custo, um ticket de entrada, você tem acesso a esse serviço que vai ter ali um pronto atendimento, capaz de realmente fazer ali uma triagem, uma primeira, vamos dizer assim, abordagem, um primeiro atendimento para um problema de saúde que você tenha mais emergencial. Fora isso, você conta com outros serviços. Você tem assistência PET, você tem assistência funeral. Assistência funeral é hoje a cobertura mais utilizada no seguro, se não a mais importante. Sim, e na pandemia foi a maior busca no mercado de seguros, foi no Google, foi a palavra seguro funeral. E você vê, é um serviço que ele gera um valor percebido para o cliente sem comparação, porque é uma maneira de você estar auxiliando ali, né? Auxiliando o cliente num momento de extrema fragilidade da família, em que muitas das vezes a pessoa não tem o recurso financeiro para dar sequência no funeral, a pessoa não sabe por onde começar, a pessoa recebe um atendimento de ponta através de um prestador preparado, um prestador que realiza hoje milhares de atendimentos. E fazendo uma adendo, eu falo isso muito pro pessoal, que é um momento que a família está muito fragilizada. E do outro lado, você tem pessoas que estão fazendo negócios, funerária, tudo mais. Então, tem muitas empresas que nesse momento ela aproveita da fragilidade da família e, né, sem dúvida cobra alguma acima do valor, põe os preços do caixão, da urna, tudo mais muito onerado, e é onde entra essa parte da seguradora de auxiliar, tanto na parte de documentação, na parte de traslado, na parte de todo o serviço e por um ticketzinho muito baixo. Por um ticket baixo. E digo mais, hoje, por exemplo, você conta com assistência funeral ampliado no produto. Assistência funeral ampliado, ele dá cobertura não só para o titular e para os familiares, disso eu digo cônjuges e filhos, como também ascendentes. Né? São pais e mães? Pais e mães, sogro e sogra. Dependendo da idade, não consegue fazer mais. Um produto, não consegue fazer uma contratação de um produto ou não teria esse serviço. Né? Então, quando você coloca na balança, principalmente para um produto mais de entrada, você consegue ter um serviço com valor agregado muito grande por um ticket baixo. Né? E isso aqui eu estou falando de produtos de entrada. Quando a gente começa a, vamos dizer assim, ampliar o leque, poxa, você encontra dentro do produto da Allianz hoje uma série de pacotes de serviços com coberturas sofisticadas, como eu falei, doenças graves, você tem a diária de incapacidade temporária para o profissional liberal, que tem uma doença ou tem um acidente, precisa, né, de ter ali a renda de maneira contínua, que não pode correr o risco de ficar sem isso. Então, é realmente um produto hoje bastante completo. É um custo-benefício, né? Porque hoje uma assistência médica é muito caro. Perfeito. Vamos falar de novo, né? Pandemia. Quando o seguro funeral foi uma das assistências mais usadas, né? Devido a tudo que aconteceu. Perfeito. E voltando a falar do médico na tela, quantas pessoas eu me coloco dentro dessa situação? Eu fiquei em Ubatuba isolado. Perfeito. Eu não ia na Santa Casa, mas com o médico na tela todos os dias me monitorando, me receitando, enfim. Então assim, é um valor muito agregado quando você fala no seguro em vida, né? Perfeito. Não de vida, mas essas assistências que compõem, elas se autopagam. Eu falo muitas vezes que cashback. O cashback, porque você pega o desconto em farmácia. Vamos dar um ticket aqui de R$100, vai. Perfeito. De um seguro de vida com todo esse portfólio de serviços junto. Só de desconto que esse cliente, muitas vezes, ele tem no medicamento, paga ele já paga boa parte. Então, assim, culturalmente, o brasileiro ainda não entendeu o game do vida. Não, e é curioso, porque assim, os serviços no produto de seguros de vida, eles vieram até numa esteira, por exemplo, do próprio seguro residencial. Né? Seguro residencial era algo que a gente tinha muita dificuldade de expandir a penetração e ali a gente foi agregando serviços para trazer ali realmente um apelo maior para a contratação do produto, não só quando a pessoa tivesse um sinistro. O seguro de vida pega esse mesmo conceito, só que é muito curioso como a gente ainda tem uma dificuldade muito grande de entender os riscos compreendidos em cada uma das etapas da nossa vida e como eles deveriam ser tratados com a maior seriedade possível, não só pensando no serviço, mas pensando também na cobertura. Né? Então, acho que assim, você fala do médico na tela,
excelente serviço para usar em vida. Mas, por exemplo, quando eu falo de uma pessoa mais nova, que em tese está gozando ali de plena saúde, que pode virar e falar, poxa, não vou precisar de um médico na tela, ou se eu precisar, tudo bem, eu tenho ali, mas não sei com que frequência vou precisar. Mas você esquece, por exemplo, do risco de invalidez dessa pessoa. Sim. Você esquece, por exemplo, como eu falei antes, que essa pessoa pode ser um autônomo que está ali trabalhando e que se ela parar por doença ou acidente, ela vai precisar de alguma coisa para recompor o DIT, né? Que é o DIT. O famoso Perfeito. DIT. Então, assim, entenda o produto de seguro de vida como algo necessário em todas as etapas da vida. Não há público que esteja 100% blindado quanto à não necessidade de um seguro de vida. É a quebra de um paradigma, né? Exatamente. Porque todo mundo fala, seguro eu vou fazer isso, eu estou comprando morte. Não, você não entendeu. Às vezes é difícil você falar de morte, né? Esses dias na minha academia eu juntei ali com 5 personal trainers ali e comecei a falar do DIT. Sim. Todos eles se interessaram. Talvez se eu sentasse ali e começasse a falar de morte, eu digo, o que esse cara tá falando, né? Vou sair daqui. Perfeito. E eles entenderam e todos eles anotaram o meu WhatsApp, vou te chamar para entender, para você fazer um estudo para mim. Então é o que você falou, né? Cada um tem uma necessidade, uma dor e a gente precisa entender, né? Quer mais um exemplo curioso? E esse é casa de ferreiro, espeto de pau. Meu pai faleceu, minha mãe foi fazer o inventário do meu pai. E a gente foi fazer o inventário agora, alguns anos depois. A gente está até atrasado, já tem até uma multa sobre esse valor. Pela simples transferência do patrimônio do meu pai para minha mãe, a gente está com um boleto para pagar de R$86 mil. Que é o quê? Simplesmente o que tem de tributação na transferência do patrimônio, o CMD. Tá? Você não tem como fugir disso. E que vem aumentando, né? E que vem aumentando, a legislação nova ela vem unificando a cobrança do ICMD. Você já tem agora, por exemplo, uma legislação que prevê a taxação de patrimônio até fora do país. Então você tinha vamos dizer assim, uma saída que era holding patrimonial lá fora. Agora até isso provavelmente pode haver algum tipo de taxação. A gente não sabe como vai caminhar aí a regulação. Então, quando você fala, por exemplo, de sucessão patrimonial, é algo que o seguro de vida casa muito bem. Então, aquela pessoa que tem patrimônio, que fala, eu não preciso de seguro de vida porque a minha família vai ficar numa condição muito confortável se eu vier a faltar amanhã, porque eu tenho muitos bens. Ela está se esquecendo que tanto essa família vai precisar de uma receita imediata, porque a partir do momento do falecimento, a movimentação financeira cessa, ele não pode ter ali aquele patrimônio dele mexido, vamos dizer assim, congelado. E ainda tem toda a parte tributária e de custas envolvidas nessa sucessão. Porque às vezes a família tem o patrimônio, mas não em liquidez. Não tem liquidez. Para poder fazer toda essa 15% e 20% do patrimônio vai em custas e impostos ligados à sucessão. Sim. Será que todo mundo que tem e se diz, né, bem resguardado pelo patrimônio tem isso disponível? Fora o advogado. Que exato, toda a assessoria jurídica, né? Parece que tem até empresas hoje que cobram e fazem um pacote, depois ela sabe que vai receber, óbvio, deve ter especializada nisso, porque é muito relevante. O cara tem patrimônio, mas muitas vezes ele não tem o dinheiro para fazer a regularização dessa transposição aí desse patrimônio. Exato. Então você às vezes tem o patrimônio, você precisa de um seguro de vida para abarcar a sucessão. Não é que você precisa de um seguro de vida, porque a gente escuta muito, né? Eu tenho muito patrimônio, para que eu vou fazer um seguro? Você não vai fazer o seguro pro patrimônio, você não vai fazer o seguro para resgatar, você vai fazer o seguro para sucessão patrimonial, você vai fazer visando aquele objetivo da receita de curto prazo. Tem um outro mito muito legal. Para que eu vou fazer um seguro de vida e deixar a minha família rica depois que eu falecer? Seguro de vida não é para deixar ninguém rico. Seguro de vida é para você fazer a recomposição da renda na ausência. Exatamente. Essa recomposição envolve o quê? Um valor, né, para que você tenha ali, durante alguns anos, as despesas de curto e médio prazo supridas pelo seguro e também, como eu disse aqui, o que você eventualmente gastaria para fazer a sucessão patrimonial. Então, eu estou falando aqui de despesas, por exemplo, com imóveis financiados, com escola de menores, com a despesa fixa da casa por um tempo. Dia a dia? Com o dia a dia. Então, a gente brincava muito que todo mundo chega aqui da companhia e acha que vale R$2 milhões num seguro de vida, né? E a gente falava, nem todo mundo vale isso. Acho que essa é a conta. Sim. E aí tem um papel do consultor, né? Do corretor de seguros ali no aconselhamento e no mapeamento das necessidades de seguro para aquele indivíduo, para aquele segurado. Onde você vai identificar exatamente, poxa, houve o falecimento ou houve uma invalidez,
Quais são as receitas de curto prazo, curto e médio prazo? Desculpa, quais são as despesas de curto e médio prazo que você vai ter? Como que eu tenho que fazer esse cálculo? Qual a sua renda mensal? Feito esse cálculo... Você faz a conta ao contrário, né? Perfeito, faz a conta ao contrário e contrata sobre medida. Eu fiz essa brincadeira até com um amigo meu. Eu falei assim, cara, eu acho que você não ama muito sua filha. Ele, como assim não ama muito minha filha? Você não tem seguro de vida? Sim. Hoje ela tá num coleginho particular e tudo mais. Cara, se amanhã bater o carro, vier a faltar, e aí ela vai ficar no colégio público, você não vai ter dinheiro para manter o aluguel e tudo mais. Não, me chama amanhã, vamos fazer uma Perfeito. cotação. Por exemplo, uma outra coisa muito interessante. Eu trabalho, eu sou CLT, enfim, e eu tenho um emprego, eu não tenho problema, porque se eu tiver amanhã um acidente, eu ficar inválido, enfim, eu vou ter ali o meu salário. Poxa, você, a partir de um determinado momento, você tem ali o auxílio-doença. O auxílio-doença ele tem um valor fixo, muitas das vezes, muito abaixo do que aquela pessoa tem como receita fixa todo mês. Como é que você recompõe isso? Como é que você coloca isso dentro da conta? Né? Então, assim, são riscos inerentes que, infelizmente, nem todo mundo tem a consciência. E eu acho que o nosso trabalho é exatamente trazer esse nível de consciência para a população, porque o seguro ele é muito barato diante do que ele vai gerar de contrapartida. Sim. Já entrou até no tema aqui da minha próxima pergunta que eu ia fazer para você, que hoje o brasileiro ele procura o seguro de carro porque ele sai da agência com o carro, ele já quer estar com o seguro. Ele tá mais preocupado com o carro que a vida. Ele comprou ali o iPhone 17 e parcelou em 10 e aí ele falou, enquanto eu estiver pagando parcela eu não posso, né? Ele faz o seguro pro celular ali rápido. Por que a gente ainda tem essa crença, essa dificuldade na entrada do seguro de vida e como que você acha que a gente pode quebrar um pouco esse paradigma? Olha, é bem interessante essa sua pergunta, porque, vamos lá, a gente, infelizmente, tende a dar mais importância, às vezes, para os bens materiais do que para si próprio no final do dia, né? O carro, a gente é muito preocupado exatamente, às vezes, pelo valor investido e o risco que tem, né? Diante de um contexto aí, acaba que o seguro de carro, naturalmente, está intrínseco ali no risco e a pessoa tem essa preocupação. Residencial, um pouco menos, porque você, eventualmente, tem uma frequência menor, mas hoje ele é um produto que tem crescido bem. O seguro de vida, a gente ainda tem uma dificuldade muito grande, porque primeiro que há uma percepção do produto ainda muito ligada a essa questão de que o seguro de vida ele não gera uma contrapartida. Eu pago e não vou ter benefício nenhum lá na frente. E aí já há um erro de entendimento. Você não está pagando para ter um benefício, não é poupança. Exatamente. Né? É um produto que você está pagando pelo risco que você representa hoje. E eu falo que todo dia que você está com a cabeça no travesseiro dormindo tranquilo, você está usando o seguro. Você está usando o seguro. Todo dia que você sabe que se acontecer alguma coisa, que vai ter algum tipo de recomposição, você vai estar ali resguardado. O ponto é que, infelizmente, essa é uma cultura que a gente tem que mudar na medida em que a gente vai trazendo essa questão da urgência do risco. O seguro ele vai ficando mais caro exatamente porque o risco vai mudando. Vai aumentando. Né? O risco vai aumentando. Você vai aproximando. Quanto mais velho você está chegando. Exato. Infelizmente é essa então, a infelizmente, essa é a realidade. Mas você tem que entender que o que você pagou era o que você exatamente representava de risco para a seguradora naquele momento. Por isso que ele é mais barato no início e mais caro no final. A seguradora ela também imagina que o quê? Que à medida que você vai envelhecendo, você vai construindo patrimônio, você vai planejando a sua sucessão, eventualmente você tem uma previdência privada conectada ao seguro de vida, então o bolo da previdência vai aumentando e deveria funcionar como um seguro de vida ou como uma verba de sucessão. Então, o seguro de vida ele não é fazer e esquecer. Você faz o seguro e você revisa ele ao longo da vida. Até porque pode ser que você não precise mais daquele capital. É como se fosse uma curva, vamos dizer assim, descendente, né? No final, você começa com um capital mais alto, aquilo ali vai descendo na linha do tempo, porque o seu patrimônio também vai aumentando e outras ferramentas de sucessão. Você vai ajustando conforme a realidade da sua vida. Exatamente. Usando o comportamento comum, quanto mais velha a pessoa vai ficando, assim, vamos falar ali dos 20 aos 40 anos, é que a renda da pessoa também vai aumentando. Então ela tem que ir sendo compatível, né? O seguro ele tem que ir acompanhando. O seguro ele tem uma boca maior, exatamente. Ele tem uma necessidade de capital maior para quem está no início de vida, até porque normalmente você tem mais dívidas, você tem mais dependentes, você tem dependentes numa fase ainda não ativa.
Então você tem às vezes o imóvel financiado, o carro financiado, então você precisa de ter um capital mais alto. Na medida em que você vai acumulando patrimônio, que seus dependentes vão trabalhar, que você vai ter ali uma mudança, você pode ir reduzindo esse capital para, por exemplo, ele ficar um seguro apenas para sucessão patrimonial. Mas eu acho que, concluindo um pouco aqui a minha resposta, e só trazendo um ponto importante, e que acho que isso eu vi muito na minha última experiência profissional, a gente tem que parar de, na oferta do seguro de vida, ficar preso só a essa história de proteção, carinho e consideração pela família e começar a ser um pouco mais pragmático com os nossos clientes e mostrar para ele aonde que o seguro de vida mexe no bolso dele. Sim. Tá? Eu acho que essa talvez é uma parte importante que a gente negligencia e perde a oportunidade de trabalhar isso quando a gente oferta o seguro de vida para o nosso cliente. Total. Então, mas a gente romantiza muitas vezes. Você não se preocupa, a sua família. Eu acho que é um lado importante, mas é um lado que hoje, infelizmente, não captura todo mundo. Tem que ir direto no bolso. Então eu acho que tem que ir direto no bolso. É naquele empresário e falar para ele, você está preparado para amanhã você ficar sem a renda e não ter como sustentar o seu negócio? Você está preparado para a sucessão? Você tem sócios? Se amanhã falece um desses sócios, você está preparado para ser sócio dos filhos do seu sócio? Né? Você pensa na sucessão empresarial? Você está preparado para, por exemplo, precisar de um tratamento de alta complexidade e não ter, ou ter que vender um imóvel para custear esse tratamento? Você já parou para pensar que quando você paga ali 100, 200, 300 reais de seguro de vida, se você vem a falecer, o seu patrimônio aumenta 100, 150 vezes esse valor da noite para o dia? Ou seja, você está deixando a sua herança 100 a 150 vezes maior em relação ao que você paga de parcela para sua família. O seguro é para quem fica. Porque o seguro também, é para quem fica. Você está relevante. fazendo uma alavancagem patrimonial. Sim. Você entende que o seguro não é despesa? Que o seguro, na medida em que você reserva lá 2%, 3% do que você ganha para pagar um seguro, se você falecer, você vai ter a recomposição de 100 vezes esse valor, 150 vezes esse valor, que na hora que você está ali colocando esse dinheiro num seguro, você está fazendo com que a sua família não tenha que, por exemplo, sacar um investimento para pagar um inventário e deixar aquele dinheiro ali aplicado para que ele consiga ter uma rentabilidade maior. Isso era uma coisa muito usada, por exemplo, pela parte de assessoria de investimento. Parte da rentabilidade do patrimônio daquele cliente automaticamente ia para um seguro. Ou seja, ele não gerava uma despesa média, ele fazia uma projeção de alocação em que ele falava X vai para renda fixa, X vai para renda variável, X vai para seguro, porque isso aqui está cobrindo o seu patrimônio. É verdade. E essa alocação, isso vem muito até do modelo de alocação americano, em que você faz o cliente assinar de que ele não quis contratar um seguro de vida ali dentro do financial planning dele, né? Para deixar na cabeça dele a ideia, a convicção de que, cara, você está abrindo mão. Você vai sendo responsável por isso daqui. Você está sendo irresponsável, né? Então, assina que você está dando tiro no exato. pé aqui. Então, eu acho que é muito isso. A gente tem sim que falar do lado do carinho, do lado sentimental, mas a gente precisa trazer a conversa financeira para o jogo. E eu acho que aí a gente desbloqueia um potencial muito maior do produto no final do dia. Ali, né? Sem dúvida. Caio, seguindo esse raciocínio, o último estudo que eu fiz aqui, hoje 85% dos brasileiros não tem seguro de vida. Ou seja, a gente está falando que 15% tem. E eu te garanto que grande parte desses 15% aí tem um seguro coletivo. É isso aí onde eu ia entrar, né? Desse percentual, 11% são seguros de convenção, né? De sindicatos que obrigam, ou seja, uma cobertura ali mínima que é obrigatória. Então a gente está falando de 3 a 4%, mesmo que possuem varejo, seguro, né? Particular, atendendo às necessidades dele. E olhando o mercado hoje, a Allianz como uma das maiores seguradoras do mundo, né? Como que ela olha hoje esse cenário para o Brasil? Tem um mar azul aí, né? Para desbravar. Como que a Allianz olha esse mercado para os próximos anos? Olha, a gente, como seguradora, a gente fez uma grande reformulação de toda a nossa estrutura de seguro de vida recentemente. A gente criou, há 2 anos atrás, um novo cotador com novas opções ali de contratação, com pacotes pré-preenchidos, pacotes personalizados, enfim, você hoje tem uma liberdade muito grande ali de desenhar o produto, da mesma maneira que a gente também fez esse movimento para os produtos de vida em grupo, né? Com o lançamento do Global ano passado e mais recentemente o lançamento do novo cotador de vida em grupo. Mas eu acho que essa reformulação ela está mirando muito uma expansão da Aliança nesse segmento.
A gente cresceu no ano passado 29%, quase 30% no seguro de vida individual. Tá? E tudo isso com uma estrutura que a gente ainda está ampliando e aprimorando cada vez mais. Então a gente tem uma perspectiva muito positiva. A companhia hoje está investindo muito pesado na parte sistêmica, nos processos Tecnologia, e também em produtos. Então a gente deve ter novidades aí ao longo do ano. Recentemente a gente fez uma nova modelagem de subscrição, a gente ampliou o leque de aceitações para as profissões dentro do nosso produto. A gente realmente está investindo muito no crescimento da carteira de vida como um todo. E eu acho que aqui não adianta nada eu investir do meu lado em tecnologia e em processo se eu não investir também na distribuição. Né? E acho que aqui a gente tem programas bastante interessantes. Ano passado mesmo a gente teve uma agenda muito intensa por todo o Brasil com o nosso programa Mais Capaz, um programa de educação da Allianz voltado para capacitação e preparação da nossa força de vendas. Legal. Tá? Foram muitos e muitos eventos de preparação. A gente teve a oportunidade na época, inclusive, de contar com um corretor trazendo ali para a gente experiências. A gente teve esse corretor praticamente rodando o Brasil todo para falar de proteção. Foi uma experiência muito positiva e que a gente conseguiu ali ter realmente um engajamento muito grande de toda a nossa distribuição. E a gente quer ampliar ainda mais o programa Mais Capaz para esse ano. A gente está fazendo agora um primeiro semestre bastante intenso, falando das novidades do Vida em Grupo. E a gente quer, para o segundo semestre, levar muito do que a gente discutiu aqui, de como eu quebro as barreiras dos nossos clientes, como eu levo a educação financeira, como eu levo ali a parte de argumentos e objeções para que a nossa distribuição esteja cada vez mais preparada para realmente desenvolver o potencial de seguro de vida que a gente tem dentro do Brasil. Né? A gente tem hoje, por exemplo, contribuindo aí com seus números, a gente tem 13 milhões hoje de empresários, né, que de alguma maneira empreenderam, e eu arrisco a dizer que a grande maioria não tem consciência da importância de se ter um seguro para acompanhá-lo nesse processo, né, de esse número eu não tinha não, legal. Né? Então eu acho que assim, será que todo mundo está familiarizado com o tema e tem um produto de proteção? E é onde você bateu numa tecla muito, a gente fala internamente bastante isso, né? A venda do seguro de vida, ela é uma venda consultiva. Então você precisa fazer uma capacitação Perfeito. desse vendedor, desse profissional, desse especialista que a gente fala, porque não é uma venda de autocontratação. A gente chegou nesse denominador comum. Nós temos aí o offline e o online. Eu falo assim, quem carrega o piano é o offline, que é o cara que vai explicar, que é o vendedor que está ali, que ele vai ser didático, ele vai explicar toda essa importância, porque não adianta, pode ter IA, pode ter o digital, tudo isso vai ajudar, são ferramentas. Mas o consultivo, o ser didático, que é isso que você falou, que é a missão de vocês, é fazer essa capacitação junto aos corretores, é fantástico. Isso é sensacional. Tem um dado ainda da década de 2010 do mercado americano que falava que, e lá era um mercado mais maduro, que aqui muito mais maduro, inclusive nos produtos de proteção, seguro de vida é muito mais difundido, né? Mas lá falava o seguinte, que você via, eram duas curvas, né? O cliente que, na verdade, eram dois levantamentos. O cliente que contratava online versus clientes que contratavam através de um corretor. E essa curva mostrava que os clientes, ainda, a maioria dos clientes, até consultava o online, mas a contratação, ele precisava de ter alguém ali ainda o humano atuando. Por quê? Porque ele via a necessidade de ter mais segurança, de entender o clausulado, de poder realmente ter consciência do que ele estava contratando. Então, a presença do intermediário, do corretor de seguros ali na contratação, ela ainda é muito necessária. E talvez imprescindível. Porque muita gente tem na prateleira, não, todo lugar vende seguro. Beleza, mas eu não vejo isso como concorrência. Porque o seguro, ele é consultivo. O seguro de vida tem que ter alguém ali explicando. E tem a autocontratação. Eu não acredito nisso. Tanto é que 90% da nossa venda é feita até mais, né? Mais de 90% é feita no offline. Você tem hoje um público que realmente consome cada vez mais online, mas eu acredito muito que o seguro de vida ainda tem particularidades e características que esse contato se torna imprescindível.
Com certeza. Né? Você tem ali uma questão de clausulado, de dinâmica da cobertura, de atendimento no sinistro, que a presença do intermediário ela ainda é fundamental. Por isso até você tem hoje uma distribuição. Quando você olha a distribuição por canais dentro do mercado brasileiro, do seguro de vida individual, você tem ainda uma participação muito robusta do canal corretor. Sim. Diferente, por exemplo, às vezes um seguro coletivo, que às vezes o banco você tem ali uma força, uma penetração maior, mas o individual, sim, você tem ali ainda uma penetração muito forte. Sim. Fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos, quais são as duas profissões mais importantes para a família, né? Advogado e o corretor de seguros. O corretor de seguros, muitas vezes, ele vira um confidente da família. Perfeito. Ele sabe muitas coisas ali sobre a necessidade, sobre o momento da família, para auxiliar, para enxergar qual que é o produto ideal. Então, eu acredito muito ainda. Às vezes tem até o corretor que vamos marcar um cafezinho, né? Às vezes não é só o telefone, hoje você tem as ferramentas para fazer videochamadas, né? Fazer o WhatsApp. Mas muitas vezes o cliente quer também aqui o olho no olho, tomar um cafezinho, entender a necessidade. E o corretor também precisa entender que a necessidade desse cliente muda com o tempo, né? Com certeza. Então não é só vender e ir embora, é voltar, entender, mapear as necessidades. E ali você tem espaço para cross-sell, você tem espaço para upsell, enfim, você tem como ter ali aquele cliente sendo um gerador de receita, vamos dizer assim, para você a vida toda. Basta você entender que não é só ir lá e fazer uma venda, basta você entender que, principalmente quando você tem um produto como seguro de vida, que é um produto que gera persistência, permanência na carteira, você tem que estar sempre ali fomentando ele das necessidades, porque tem isso também. Sim. Se ele ficar lá só pagando, a gente sabe muito bem uma hora ele vai olhar e vai falar, não, eu não quero mais. 70% dos nossos negócios aqui, apesar de ser uma corretora multi-produtos, é vida. Ela nasceu para vender vida, justamente por tudo isso, né? Há 11, 12 anos atrás, né? Mas imagine quanto já evoluiu de quando a gente já tinha entendido a importância do seguro de vida. Sim. Né? Então, cada dia... É um mantra que a gente usa aqui, né? Não é só vender. É o relacionamento. É o relacionamento, a consultoria, o entendimento. Porque até o CPA dessa venda é muito alto. Ele tem que ter um comportamento para continuar nessa carteira, porque na condição de corretor a gente está aqui para ganhar dinheiro também, óbvio, vender, entregar um serviço e, obviamente, tem lá o lado financeiro do negócio e, por isso, a importância dessa consultoria, dessa manutenção, porque não é só vender, é vender e manter. Então, a gente tem toda uma régua de relacionamento e uma célula hoje disso. Né? E o melhor indicador de um cliente satisfeito é quando ele indica. Quando o cliente indica, você sabe que cara... É porque realmente o atendimento foi bem feito. Fidelizei esse cara. E se tem um produto que vive muito disso, é o Vida. Né? Total. Tem até metodologias assim, de mercado do corretor de vida, de ele pedir a indicação, né, quando ele conclui uma venda, exatamente nessa linha do saber que o serviço dele está respaldado. Pô, legal. Caião, e aí para a gente finalizar agora, falando para o cliente final. Perfeito. Que ainda não tem um seguro de vida, qual que é a dica que você daria para esse cara procurar, o que ele deveria consultar para ele fazer o seguro de vida que atende ele? Qual que é a dica que você daria? Perfeito. Olha, eu acho que você precisa ter a consciência primeiro de entender quais riscos você tem. Né? Então, eu acho que aqui o corretor nesse ponto apoia muito. Então, ter uma conversa com o seu corretor, entender a quais riscos ele está exposto e quais coberturas melhor se encaixam dentro daquela necessidade que ele tem. Então, como eu falei, nas diferentes fases de vida, você tem diferentes riscos. Você tem o mais jovem, que vai buscar um produto de acidentes pessoais, com uma cobertura em vida, com serviços. Você tem ali o meia-idade filhos, que já vai querer um capital mais alto, mais robusto, com algum tipo de produto também ali para cobertura em vida. E aí você tem depois a pessoa de meia-idade, ou mesmo o terceira idade, que vai querer um produto de sucessão patrimonial, ou um produto ali para manter o nível de vida da família. Enfim, você tem essas necessidades, elas são dinâmicas e você tem muitas delas, você só não sabe. Então, acho que a primeira coisa é procurar se informar, entender com o corretor o que ele tem como necessidade para que ele possa ter ali uma cobertura. O primeiro passo, então, é encontrar um bom corretor, né? Encontrar um bom corretor que faça uma boa consultoria. Né? No momento dessa consultoria, é muito importante que esse corretor te traga uma solução robusta. E por solução robusta, te traga uma seguradora respaldada, te traga uma seguradora com robustez suficiente para garantir ali o seu produto no longo prazo. Né? A gente está falando aqui de produtos de anos,
Produtos em que você está comprando agora uma expectativa de uma indenização que pode acontecer agora, como pode acontecer daqui a 10, 20, 30 anos. O verdadeiro custo-benefício, né? Exatamente. Então você tem que quando a gente olhar fala alguém que... Perdão, mas por isso quando a gente fala de uma marca grande como a Allianz, isso Exato. tem um peso gigantesco ali para o cliente, que ele sabe que Um grande daqui player, né? 50 anos Exato. continua sendo a Allianz. Né? Exatamente. E que você tem ali a certeza de que você está tendo uma figura, né, que vai garantir aquilo que você contratou a qualquer tempo, da maneira como isso acontecer. E por fim, que você consiga ter ali no dia a dia, né, um bom atendimento, seja dessa pessoa que fez a distribuição, seja da própria seguradora, porque você, sem dúvida nenhuma, tanto vai ter que ter atualizações daquela sua condição ao longo do seu ciclo de vida, como também você vai precisar de alguns serviços, você vai precisar de usar alguma coisa ali durante a vida útil da apólice, né? Então eu acho que é realmente você ter robustez na consultoria, na marca que você está contratando, mas também com a confiança que vai ser bem atendido, que vai ter ali um suporte. E acho que isso, com a nossa rede de distribuição, com todo o portfólio de produtos, serviços, a gente tem tudo para realmente gerar uma contrapartida que vai esperar a expectativa do nosso cliente. O Renato fez uma pergunta do cliente e para nós, corretores. Olha, é muito interessante essa história do corretor, né? O que leva o corretor a escolher uma marca, né? Eu acho que aqui você tem, eu diria que quando você fala de seguro de vida, e eu estou nesse mercado há algum tempo, por isso que eu te fiz a pergunta a você. Eu acho que tem 3 pilares principais. O primeiro passa muito por produto. Total. Né? O corretor quer um produto que realmente seja tenha a robustez necessária e as qualidades que ele precisa para atender o cliente de acordo com a vontade dele. Eu sou suspeito né? para falar da Allianz, né? Então eu acho que ter uma plataforma cada vez mais completa com produtos modernos é fundamental. Segundo, passa por processos. É muito importante que a seguradora não só tenha o produto, mas que consiga entregar para o corretor e para o cliente a experiência única, uma experiência fluida, uma experiência realmente funcional no processo de cotação, de emissão e de gestão da apólice. Né? Então, ter processos eficientes ajuda muito. Então, hoje, quando você fala de uma subscrição, é importante que ela seja ágil, é importante que ela seja processo flua, né? rápida. O cliente não pode ficar esperando a seguradora analisar o caso dele 5, 6, 7 dias. Ele tem que ter uma resposta rápida e ele tem que ter ali um processo com uma experiência muito boa. Ainda mais na hora da contratação. Sinistro, então, nem se fala. Sim. Né? E, por fim, eu acho que os incentivos. Né? E por incentivos, não é só a comissão pura e simples. Né? É como a seguradora trata o corretor no dia a dia. Né? O quanto ele tem um canal dentro da seguradora, o quanto ele realmente se sente abraçado pelo time Sabe como comercial. eu chamo isso? Eu até brinco, eu falo, é o PPP. Produto, processo e parceria. É isso aí. É isso. Perfeito. Seu parceria, sua mudança do P para parceria, ela foi perfeita. É isso. O quanto ele é respaldado. Um corretor com trânsito dentro da seguradora, ele abre portas, ele ganha mercado. Porque é ali que ele se diferencia, é ali que ele gera uma contrapartida, uma percepção para o cliente diferente. Então, aquele 0800, aquele corretor né, vai cair numa central, enfim. Isso daí acaba não fazendo a diferença para o cliente no final, porque ele vai... E aí cai muito naquilo que você trouxe. Ele vai falar qual foi a diferença entre eu ter contratado aqui e ter contratado online. Então, eu acho que é aí que o corretor faz a diferença e consegue gerar uma percepção de valor para o cliente dele, junto com a consultoria, para realmente fazer com que o cliente reconheça o trabalho e o valor desse corretor. Perfeito, perfeito. Muito bom. Cara, acho que foi muito bom o nosso papo aqui, a troca de ideia bem legal, Muito bem legal. esclarecedora. Acho que aí tá ou em casa, ou no trabalho, ou no carro, escutando, conseguiu absorver bastante informação. Mais uma vez, obrigado aí por ter Eu que aceitado o nosso agradeço, convite. contem comigo e com a Allianz sempre aí no apoio aos negócios e para os nossos clientes. Né? Show de bola. E Caio, quem quiser te encontrar nas suas redes profissionais, LinkedIn e tudo mais, se você quiser deixar aí pra galera. Claro, não, tô lá, tô no LinkedIn, Caio Souza, vocês vão ver lá, Allianz, fácil de encontrar, fiquem à vontade. Allianz é uma companhia de portas abertas. Se você tiver interesse em trabalhar conosco como corretor ou ser o nosso segurado, não deixe de nos procurar, a gente tem os nossos canais, a Allianz tem o canal dela, o perfil dela, que inclusive é um perfil bastante ativo, interage muito com os nossos clientes e distribuidores, então contem sempre conosco aí em todos os canais disponíveis. Também te agradeço, Caio.
Tá bom. Foi de suma importância e relevância. O seu conteúdo muito bom. Obrigado, Gustavo. Um grande abraço para vocês aí. Obrigado, pessoal. Até a galera. próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.